Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal NauEMS. Se você não me conhece, eu sou o Matheus, sou acadêmico do curso de Matemática. Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou iniciar de uma maneira um pouco diferente. Eu gostaria de propor uma problema. Nós temos aqui duas atletas, a Maria e a Carla. Ambas estão disputando uma corrida, estão fazendo um treino, na verdade, em um circuito fechado com um comprimento total de 400 metros. Elas partem de um mesmo ponto, o ponto de partida aqui, e a gente tem que a Maria corre a uma velocidade de 100 metros por minuto, enquanto que a Carla ela corre a 80 metros por minuto. Sabendo que elas partiram do mesmo ponto, fica o questionamento: após quantas voltas, depois de quantas voltas da Maria no circuito, ela vai se encontrar com a Carla no ponto de partida pela segunda vez? Ou seja, após a partida delas, elas saíram juntas, quando vai ser a próxima vez que elas vão se reencontrar no ponto de partida? Aí a gente tem algumas opções: 5 voltas, 6 voltas, 4 voltas, 3 voltas ou 7 voltas. Bom, para iniciarmos o raciocínio a respeito dessa primeira questão, a gente quer descobrir quando vai ser o momento em que as duas atletas se encontrarão no ponto de partida. Ou seja, a gente quer saber quais os momentos em que elas se encontrarão, quais as medidas, percorridas por cada uma, ou no caso, pela Maria, em que ela encontrará a Carla no ponto de partida. Sabendo que o circuito tem 400 metros, fica claro que a gente pode elencar os múltiplos de 400, pois elas se encontrarão ou após 400 metros, ou após 800, ou após 1200, e assim sucessivamente. A gente pode elencar aqui alguns desses múltiplos. Todos aqui, ó. A Maria corre a 100 metros por minuto. Então, a gente elencando os múltiplos de 100, a gente tem 100, 200, 300, 400 e assim por diante, os múltiplos já conhecidos. A mesma coisa a gente faz com os múltiplos de 80. 80, 160, 240 e assim por diante. Não excluindo, portanto, os zeros. Agora, a gente quer descobrir quais são os múltiplos desses dois números, de 100 e de 80, que são também, ao mesmo tempo, múltiplos de 400. Então, a gente tem, primeiramente, os zeros. Eu vou marcar aqui, em verde, alguns dos múltiplos. A gente tem os dois zeros. Para o 100, a gente tem 400, 800, 1200, 1600
2.000, 2.400, 2.800, 3.200, 3.600, 4.000. Para o 80 a gente tem 400, primeiramente o 0, o 400, o 800, vamos achar aqui o 1.200, 1.600, 2.000, 2.400, 2.800, 2.800, 3.200, certo. Agora a gente vê que cada uma dessas linhas aqui corresponde a uma medida a 1 minuto percorrido por elas, certo? Se a gente deixar aqui, eu vou colocar aqui para ficar melhor. No minuto 0, nós temos a distância 0 para as duas. No primeiro minuto, a gente tem 100 para uma e 80 para outra, 200 para uma, depois 160, depois 300, depois 200 e 240. No quarto minuto, temos 400 e 320. Então, nota-se que, como as velocidades são diferentes, elas passam pelo ponto de partida em momentos diferentes. Quando a Maria está em 400, está passando pelo ponto de partida, novamente, a Carla ainda está em 320 metros. Ou seja, ela ainda não atingiu o ponto de partida mais uma vez. E quando ela atinge esse ponto de partida, a Maria já está 100 metros à frente. Está na margem dos 500. Então a gente percebe aqui que é uma relação de distanciamento, conforme o tempo vai passando. Mas a gente pode perceber que em um dado momento, elas atingem o ponto de partida no mesmo minuto. E pela tabela aqui podemos ver que esse minuto se dá quando a Maria percorre 2.000 metros e a Carla 1.600. Certo? Agora a gente quer descobrir quantas voltas a Maria deu. A gente faz uma conta simples. A gente divide 2.000 por 400. Ela deu 5 voltas. Enquanto que a Carla, que está em 1.600, ela percorreu 4 voltas. Esse é um raciocínio inicial. A gente pode marcar aqui que a resposta correta é 4 voltas. Uma outra questão, uma outra situação, problema para a gente fazer um breve estudo é a seguinte: eu tenho uma sala retangular vazia e eu quero recobrir o chão dessa sala com um piso quadrado, um piso cerâmico quadrado. Essa sala conhece-se a medida dela, que é 3,52 por 4,16. Sabendo que esse piso é quadrado, qual é a medida dos lados desse piso necessária para que eu consiga recobrir o chão dessa sala com uma quantidade exata de pisos, sem que seja necessário cortar nenhum deles? A gente tem mais alternativas aqui. Letra A, mais de 30 centímetros. Letra B, menos de 15 centímetros. Letra C, entre 15 e 20 centímetros. Letra D, entre 20
e 25 centímetros, e a letra E entre 25 e 30 centímetros. Para essa segunda atividade, dos pisos, podemos aplicar um raciocínio semelhante. O que a gente pode fazer? A gente pode, nesse caso, a gente vai fazer o contrário. A gente vai, ao invés de elencar os múltiplos, a gente vai elencar os divisores. Por quê? Porque a gente quer uma medida que seja menor do que as medidas apresentadas. Certo? Na primeira questão, a gente desejava encontrar uma medida que fosse maior que a medida do circuito. Logicamente que a gente já sabia que essa medida seria maior. Então, portanto, seria um múltiplo. Já nesse caso, a medida tem que ser menor. Então, a gente vai trabalhar com divisores. A gente vai trabalhar com os divisores das medidas apresentadas aqui. A gente tem 3,52 e 4,16. A gente vai expressar essas medidas em centímetros. Então, a gente tem 352 centímetros e 416 centímetros. Se você for elencar os divisores desse número aqui, como é um número grande, esse trabalho fica um pouco complicado. De que outra forma você pode fazer isso? Você pode fazer uma fatoração. Por quê? Porque a gente quer encontrar quais são os múltiplos, quais são os números, ou o número, que é múltiplo tanto do 352 quanto do 416 ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer uma fatoração aqui. A gente divide 352 por 2. Divide novamente por 2. Mais uma vez por 2. E de novo. E de novo. E agora, como a gente chegou no número primo, o 11, a gente divide ele por 11 mesmo. Certo? Agora, para o 416, a gente vai começar da mesma maneira, iniciando pelos menores primos. No caso, o 2. O 2 novamente. Mais uma vez. Até encontrarmos um número que seja primo, no caso 13, e temos que dividir pelo 13 mesmo. Lembrando que os números que são utilizados na fatoração para fazer a divisão dos números em questão são escolhidos com base nos critérios de divisibilidade. Por exemplo, a gente tem que os dois números aqui em questão são pares. Então a gente começa dividindo por 2. E a gente vai dividindo por 2 até achar um número que não seja par. Até que o resultado encontrado não seja par. Quando o resultado encontrado não for par, a gente busca o próximo primo que seja o menor deles, depois do 2. A gente fez isso nos dois casos. Caso a gente encontrasse um número que fosse divisível por 3, por exemplo, a gente iniciaria então a divisão por 3 até encontrar um número que não fosse mais divisível por 3, que fosse divisível nesse caso por 5.
ou por 7. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, a gente tem que o 352 ele corresponde ao 2 elevado a 5 vezes 11. E o 416 ele corresponde a 2 elevado a 5 vezes 13. Quem são os fatores comuns nas duas faturações? O 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é igual a 32. Então a gente tem que 32 é o maior número que divide simultaneamente 352 e o 416, de forma que não sobre resto, de forma que dê uma divisão exata. Como a gente já falou, essa é uma das opções. Letra A, mais de 30 centímetros. Pelo fato de ser uma estratégia mais simples, mais rápida de ser feita, a gente poderia sim resolver a primeira questão através de fatoração. Como que a gente faria isso? A gente deve levar em conta nesse caso o 400, que é a medida que a gente quer atingir. A gente quer atingir um múltiplo de 400, ou seja, todo ponto, sempre que a gente completa uma volta, 2, 3, uma certa quantidade de voltas no circuito, a gente percorre uma distância que é um múltiplo de 400. Então a gente vai pegar e vai fatorar todos os números. Vai fatorar o 400, divide por 2 porque ele é par, sobra 200. Resulta em 200. Divide por 2 porque é par de novo, 100. Divide por 2, dá 50. Divide por 2, dá 25. Nesse caso, a gente não consegue mais dividir por 2. A gente tenta por 3. O critério de divisibilidade por 3 é que a soma dos valores absolutos dos dígitos deve ser divisível por 3. Somando 2 mais 5, a gente obtém 7, que não é divisível por 3. Então a gente já descarta a divisão por 3 nesse momento. Como ele é terminado em 5, a gente tem, obviamente, que ele é divisível por 5. A gente obtém 25 dividido por 5, 5, e divide por 5 mais uma vez para obter 1. No caso do 100, é uma divisão mais fácil. Divide por 2, 50. Divide por 2, 25. Divide por 5, 5. Divide por 5 novamente, obtém 1. E para o 80, a gente divide por 2, porque é par. 40 é par, divide por 2. 20 é par, divide por 2. 10 é par, divide por 2. 5 é múltiplo de 5. É o próprio 5. Resta 1. No caso, a gente vai pegar... Neste caso, a gente vai utilizar apenas... Na verdade, a gente vai utilizar todos os fatores, comuns ou não, às 3 faturações. Com o intuito de pegarmos as menores potências. Com o intuito de pegarmos as maiores potências, de forma que esse número seja múltiplo de todos, consiga alcançar o múltiplo dos 3 números. A gente tem o 2. No 400, ele é elevado a 4. A gente tem ele 4 vezes aqui. 2 vezes aqui no 100. E 4 vezes para o 80. Então a gente vai ter 2 elevado a 4. A gente tem 5 elevado a 2 aqui. 5 elevado a 2 aqui
e 5 elevado a 1. Então a gente fica com 5 elevado a 2. A gente tem que 2 elevado a 4 é 16 e 5 elevado a 2 é 25. Temos então, neste caso, que 16 vezes 25 resulta em 400. Qual é a proporção de 400 para cada um dos números? Para 100 e para 80. O 100, ele é 1/4 de 400. O 100 representa 1/4 de 400. E o 80 representa 1/5 de 400. Logo, a gente tem uma proporção de 4 para 5. Ou seja, ao alcançar, para que as duas alcancem o ponto de partida simultaneamente, a Maria deve percorrer 4 voltas e a Carla 5 voltas. Por quê? Porque a cada 4 voltas que a Maria dá, a Carla percorre 5. A gente tem que 100 representa 1/4 de 400 e 80 representa 1/5 de 400. Logo, a gente tem que, para cada 4 voltas que a Carla dá, a Maria percorre 5 voltas, por ter uma velocidade maior e percorrer uma distância maior no mesmo tempo. Então a gente tem aqui, assim como na resposta obtida, que ao se encontrarem, a Maria percorreu 5 voltas e a Carla percorreu 4 voltas. A nossa resposta para a pergunta: quantas voltas a Carla percorrerá até que encontre com a Maria novamente no ponto de partida? E a resposta certa é a letra C, 4 voltas. Durante o processo de resolução das duas questões, a gente foi construindo alguns conceitos, a gente foi desenvolvendo estruturas de pensamento e a gente foi, através de cálculos e de estimativas, construindo uma estratégia para resolver as duas questões. Quais são esses conceitos que a gente construiu? Sem que fossem citados, a gente construiu os conceitos de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Esses dois conceitos se baseiam nos números que a gente buscou através dos cálculos, múltiplos e divisores. Em relação ao MDC, ou máximo divisor comum, a gente tem que ele é o maior número que divide 2 ou mais outros números ao mesmo tempo. A gente pode encontrar ele listando os divisores ou através do método da fatoração. O máximo divisor comum ele representa a intersecção entre os divisores dos dois números estudados.
E a gente busca neles as menores potências. Já o mínimo múltiplo comum é o menor número que seja múltiplo de 2 ou mais ao mesmo tempo. A gente faz a mesma coisa. A gente lista os múltiplos e encontra quem são os menores múltiplos que aparecem em ambas as listas, ou a gente faz pelo método da fatoração. No caso, no método da fatoração, a gente utiliza a união de todos os fatores que aparecem nas duas fatorações. E a gente se utiliza, como foi visto no cálculo, as maiores potências de cada um dos fatores. Por que isso acontece? Porque a gente busca que esse múltiplo seja múltiplo dos 2 ou 3 múltiplos que a gente esteja trabalhando. E quando a gente pega uma potência menor, às vezes o múltiplo do maior número tem uma potência 4, uma potência 5, ou seja, ele aparece 4 ou 5 vezes naquela fatoração. Se a gente trabalha com uma potência menor, 3 ou 2, a gente não vai conseguir um número que seja maior que aquele múltiplo. A gente não vai conseguir atingir aquele múltiplo. Então esse número não será múltiplo comum de todos os números que a gente está estudando. Resumindo, a gente trabalha com os múltiplos de 2 ou mais números e verifica entre eles qual é o menor múltiplo que esteja em ambas as listas. E na questão do maior divisor, a gente faz a mesma coisa. A gente estuda quais são os divisores dos dois números, dos 2, dos 3, dos 4, seja lá qual a quantidade, e a gente vê qual é o maior divisor que divide todos esses números. São dois conceitos simples, básicos, e esse vídeo foi uma breve explicação sobre esses dois conceitos. Para adicionar nesse vídeo, para terminar, a maneira como foi trabalhado esse vídeo, a gente começou ao contrário. A gente apresentou uma questão, uma situação problema, 2 probleminhas na verdade, bem simples. E a gente trabalhou ao contrário, a gente pegou os 2 problemas e foi através do raciocínio construindo os cálculos e construindo estratégias para resolver os 2 problemas, sem ter em mãos nenhum conceito, nenhuma definição, apenas com conhecimentos básicos. Após serem obtidas as 2 respostas, a gente conseguiu formalizar o conceito. A gente conseguiu fazer uma comparação entre o que a gente fez, o trabalho que a gente realizou, e os 2 conceitos que já são definidos na matemática. Essa forma de trabalho, ela é denominada situação-problema. Muitos professores trabalham com essa metodologia, mas ainda trabalham de forma equivocada, de forma errônea. Por quê? Porque ainda se pensa que as situações-problemas elas devem ser utilizadas como uma questão de teste ou uma questão de fixação para um certo conceito que foi trabalhado. Ou seja, trabalha-se o conceito, aplica-se a definição, trabalha-se as propriedades e após isso é feito um trabalho com situações-problema para descobrir se o aluno gravou, se o aluno conseguiu absorver aquele conhecimento. Lógico que brevemente, após 20, 30, 40 minutos do momento em que o conteúdo foi aplicado, em que o conteúdo foi estudado, no mesmo dia, digamos assim, o conteúdo ainda está fresco na memória, ainda está recente, né? Então nossa memória recente consegue recuperar esse conhecimento, recuperar esses conceitos, essas definições e aplicar no problema. Também de forma errônea, porque
às vezes resolve-se o primeiro problema e a partir desse problema nota-se a semelhança entre os demais, entre os próximos, e acaba-se por criar um método para resolver todos os problemas que são resolvidos de maneira semelhante. Documentos documentos oficiais, como o PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, para o ensino fundamental, diz que uma das estratégias do ensino da matemática, principalmente no ensino fundamental, é o uso de situações-problema, desde que seja aplicado da forma correta. Então, eu trouxe nesse vídeo uma sugestão de trabalho com essa metodologia. O que a gente fez? A gente aplicou o problema sem ter em mãos nenhum conceito, nenhuma definição, e a partir de conhecimentos básicos de raciocínio lógico, de pensamento, de intuição, a gente foi montando os cálculos e depois esses cálculos, depois que já se constrói uma estratégia de resolução para o problema, traz à luz a definição e o conceito que já está pronto e definido na matemática. A partir dessa abordagem do conteúdo, o aluno consegue desenvolver suas estratégias de resolução e o seu raciocínio lógico para conseguir resolver aquela questão. E depois que isso é feito, ele consegue ele descobre, né, na verdade é apresentado para ele, e ele percebe que tudo aquilo que ele pensou é matemática. Às vezes um pensamento, um raciocínio que ele não achou que fosse tanta matemática, já é definido como um método matemático. Então, as situações-problema, elas vêm para que seja trabalhado com o aluno dessa forma. O aluno busca uma solução para um determinado problema, uma determinada situação, sem se dar conta de que ele está trabalhando matematicamente. E após isso, é trazido a ele o conceito ou a definição de que ele se utilizou sem estar ciente disso. E a partir desse momento, ele começa a olhar o mundo de outra forma. Ele começa a enxergar procedimentos matemáticos, métodos matemáticos em outras coisas do dia a dia. Às vezes uma situação que ele resolveu em casa, uma situação em que ele ajudou o pai ou a mãe ou a avó, às vezes ele estava trabalhando com matemática e ele não sabia. Quando ele descobre que esse conhecimento, que esses métodos auxiliam a vida dele e facilitam toda a vida dele, em qualquer aspecto, ele começa a se aproximar da matemática e a gostar mais da matemática. E esse é um dos objetivos de quem trabalha com educação, de quem trabalha com matemática, de quem trabalha com criança, que é fazer a criança, o aluno, se aproximar da matemática e gostar realmente do que está sendo estudado, do que está sendo feito. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.